Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar o colecionador Eduardo novamente aqui no canal com todos os chaveiros que ele possui. Olá Eduardo, com quantos anos você começou a ter toda essa coleção de chaveiros? Eu comecei com 11 anos, 11 para 12 anos, lá nos anos 70, e eu fiz a coleção durante todos os anos, todo o ano, na década de 70. A partir da década de 80 minha atividade mudou e aí eu parei de fazer essa coleção. Vendo hoje temos algumas raridades, algumas coisas bem interessantes, como esse chaveiro aqui. Ele é alusivo ao Sesc Centenário da Independência do Brasil. Ele, nesse período aqui em 72, foi feito um torneio do Sesc Centenário e a seleção brasileira participou, foi vencido pela seleção brasileira com as seleções do mundo inteiro, parece que no mundo todo, algumas convidadas, e participaram dos 150 anos da independência. Esse ano aqui teve uma situação um pouco inusitada. Tínhamos na época o lateral esquerdo do Rio Grande do Sul, que era o Everaldo, e ele não foi convocado para essa seleção. O treinador Zagallo achou melhor convocar o lateral esquerdo do Fluminense, o Marco Antônio. E isso fez com que o Rio Grande do Sul teve um levante e desafiou a seleção brasileira a vir jogar em Porto Alegre. E foi nessa época que então jogou a seleção brasileira contra a seleção do Rio Grande do Sul, na qual houve um empate de 3-3, sendo que a seleção gaúcha sempre saiu marcando na frente e a seleção brasileira empatando. E esse jogo foi no estádio Beira-Rio, o maior público de um jogo de futebol no Rio Grande do Sul, 110 mil pessoas. Muitos com ingresso na mão não conseguiram entrar no estádio em virtude da grande multidão que queria torcer para o Rio Grande do Sul e defender o lateral esquerdo, que na época jogava pelo Grêmio e que foi tricampeão brasileiro em 70 e que não foi convocado para disputar esse torneio. Nós temos aqui algumas empresas petrolíferas que na época eles tinham poços aqui no Brasil, como a Esso, esse aqui é o elefantinho da Shell, aqui temos o emblema da Shell que ainda está por aqui, a Esso com o seu óleo para caminhão série 3 Brindila D3, temos a Shell que anda por aqui, né? A Esso que já não está mais. Nós temos aqui algumas empresas que fizeram parte daquela época e hoje não estão, hoje elas foram incorporadas por outros grupos econômicos. Esse aqui é um interessante, ó. Esse aqui era o nosso Waze. Veja, a gente arrodeava aqui para saber a distância de Porto Alegre para Uruguaiana, 630 quilômetros. Para Torres, 212, Santa Rosa. Isso aqui era o Waze na época. O Waze na época. Esse chaveiro aqui é comemorativo a 2 milhões de Volkswagen, produzido no Brasil no ano de 72. Esse aqui é interessantíssimo. Esse aqui é da Associação Caxias do Sul de Futebol. Foi a união entre o Flamengo e o Juventude que deu nome à Associação Caxias de Futebol. Era considerada a terceira força do futebol gaúcho. Após o ano de 75, ela foi desfeita e aí a Associação Caxias ficou sendo como Ser Caxias e o Juventude voltou a ser Esporte Clube Juventude como era antes. Temos alguns aqui interessantíssimos, que nem esse da Scania, já na era moderna, né, já na era o melhor motorista do Brasil aqui. Nós temos chaveiros bem interessantíssimos que hoje não se tem. Mostrar esse aqui, ó. Esse aqui era o Pix da época. Ó, olha aqui que era o Pix da época. Foi o primeiro cheque expresso que dava garantias assim, ó. Esse foi do Banrisul na época. Então, esse era o antigo Pix. Veja a engenhosidade aqui, ó. Ótica City, 10 anos, olha aqui, ó. Tipo uma máscara, mas é um óculos. Nós temos aqui algumas bússolas, alguns dados.
Esse aqui é para nós na época era o canivete suíço. Hoje que é vendido em grande escala, nós tínhamos o canivete suíço, para nós era esse aqui, ó. É o que a gente tinha na época. Ó, esse é o canivete suíço aqui para nós aqui nos anos 70. Então esse um perfume aqui, olha só, tem até ainda persiste um certo aroma nele, né? Esse aqui demonstra como era a época vivida nos anos 70, início dos anos 80, né? Aqui demonstra como é que era a sociedade, as empresas, como eram na época. Aqui tem alguns times de futebol, o Grêmio, o Inter, Boca Juniors, o Palmeiras, o Nacional de Montevidéu, a seleção argentina. Nós temos alguns com alguns engates diferentes aqui, ó, desta forma, na época era assim, alguns assim, ó, esse aqui. Tudo era motivo de brincadeira, disputávamos os chaveiros, trocávamos os chaveiros, olha aqui, ó. Esse aqui eu fui escoteiro. Esse aqui foi o primeiro acampamento escoteiro, o primeiro elo de integração regional, em 1976, da qual eu participei neste acampamento. Uma coisa interessantíssima, o nosso Facebook de compras na época, ou melhor dizendo, a nossa plataforma de compras, era o Hermes. O que era o Hermes? O Hermes era um catálogo. A gente comprava um catálogo postal, a gente comprava via postal. Hoje ninguém mais sabe, não existe mais, ela foi suprimida pelas plataformas digitais e pela compra online e tal. Mas era isso aqui que a gente tinha, era isso que nós possuímos na época. Então agora está marcado aqui para que as pessoas saibam. Essa aqui era a agenda telefônica, era essa aqui, ó. Ó, veja bem, a Shell olha aqui, ó, bonitinho aqui. Esse aqui era uma agenda telefônica para a gente marcar os telefones de emergência. Casa da Eberle, a réplica, ó, Eberle, em 1896, quando ela foi fundada, e essa casa foi construída e morava a Didia Bandera, a réplica desta casa está na avenida, na rua Sinimbu, onde tem o antigo prédio da Eberle, tem a casa no teto, existe essa réplica lá. Bom, senhor Eduardo, foi muito bom aparecer aqui no canal para mostrar todos os seus chaveiros. Esse foi o vídeo, galera. Tomara que vocês tenham gostado. Deixa o like e se inscreve no canal. Tchau!